E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi, sou do Vida Pura. E esse é o 14º episódio da série 119, A Rota da Obediência. Vamos que vamos. Bom, esse é o 14º episódio da série 119, A Rota da Obediência. E no episódio anterior, a gente iniciou o entendimento sobre uma das mais maravilhosas bênçãos que recebemos de Deus, quando vivemos em verdadeira obediência a Ele e a Sua Palavra. A bênção da identidade segundo a vontade de Deus. Entendemos que essa identidade é marcada em sua essência pelo amor a Deus e a Sua Palavra e pelo ódio ao pecado, que gera efeitos práticos na vida de quem anda em verdadeira obediência e que evidenciam que a identidade de Cristo, ou seja, a identidade de Filho de Deus, está sendo construída nessa pessoa. E o último efeito citado no episódio anterior é que os verdadeiros filhos de Deus têm o seu prazer e a sua plena satisfação em Deus e em Sua Palavra, não necessitando de mais nada além de Deus e de Sua Palavra para viverem e para serem quem são. E isso, galera, é maravilhoso. Imagina você poder viver de uma forma em que você possa se sentir verdadeiramente e totalmente amado e completo. Provérbios 4,18 diz: "Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito." É isso o que Deus deseja fazer em nós. E está fazendo através do processo de nos conformar à imagem do seu Filho, a imagem de Jesus. Este é o aperfeiçoamento da salvação dele em nós. Afinal, o que há de mais perfeito do que o próprio Jesus? A Bíblia diz em Colossenses 1, do 15 ao 20, "Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz." Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Porque a nossa verdadeira identidade também não seria. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ou seja, as coisas essenciais à manutenção da vida, incluindo a nossa identidade e o sustento dela, estão somente nele, em Cristo. Logo, não necessitamos de mais nada além dele para vivermos e sermos quem fomos criados para ser. Então, por que será que ainda ficamos procurando a nossa subsistência em outros lugares? Foi isso que Cristo quis expor à mulher samaritana em João 4, que até então era uma mulher marcada por um histórico de imoralidade sexual e tinha sua identidade diante do seu universo íntimo e social construída em cima desse histórico. Quando Jesus disse para ela nos versículos 10 e 14 de João 4, "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A identidade em plenitude de vida que só em Deus, através de Cristo, podemos receber, estava e ainda está inclusa nesse pacote. E glória a Deus por isso, eternamente. Depois daquele encontro com Jesus, a falsa identidade daquela mulher, marcada pelo pecado, foi destruída. E no lugar, a identidade de filha de Deus passou a ser construída nela. E muitos daquela cidade foram salvos através disso. Esse é o resultado de uma vida que, como foi dito no episódio 12, testemunha ao mundo quem Cristo é. Mas o raciocínio de Jesus não acabou aí. Antes que a mulher saísse e espalhasse pela cidade a mensagem que ela recebeu de Cristo, Jesus concluiu o seu raciocínio nos versículos 23 e 24 de João 4, dizendo: "No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Jesus, que é Deus, é a própria verdade manifesta. Logo, não há outra forma de adorá-lo que não seja em verdade. Por isso que, quando não o adoramos em verdade, estamos com isso adorando a um falso Deus e a um falso
Cristo. Afinal, como ficou claro, Deus não aceita uma falsa adoração. E com isso, entendendo que a nossa identidade está inclusa na verdadeira subsistência que só pode ser encontrada em Cristo e que só há relacionamento com Ele por meio de uma vida de adoração verdadeira, podemos concluir que uma vida não baseada nessa adoração verdadeira a Deus irá produzir em nós, consequentemente, também uma identidade inimiga de Deus. Uma identidade idólatra, mentirosa e dominada pelo pecado. E o que o salmista vem nos expor nesse 14º bloco de versos do Salmo 119, nos versículos 105 ao 112, que começa com a letra hebraica Nun, é a verdade de que a nossa identidade é definida pelo Deus que adoramos. O texto diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Você reparou que em todos estes 8 versículos, o salmista diz os termos tuas ordenanças, teus preceitos, teus testemunhos, teus decretos. Sempre se referindo à palavra de Deus como elemento-chave do seu discurso, o salmista está deixando claro nesse bloco de versos que Deus ele adora, e com isso, em quem ele tem encontrado a verdadeira subsistência, que tem construído e determinado o seu caráter, a sua identidade. Ele começa esse bloco com um dos versículos mais famosos, se não o mais famoso desse salmo e de toda a Bíblia, o versículo 105, que em sua versão mais famosa diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Que é o mesmo que dizer: sem a tua palavra, Senhor, o meu caminho é um caminho de trevas. João diz em João 1:1 que Jesus é o próprio Deus e a própria palavra viva de Deus. E no versículo 9 ele também se refere a Jesus como a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E segue dizendo: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E é o que o salmista quer expressar, e é nisso que temos que nos apegar. Cristo é a palavra e a luz que destrói a nossa identidade marcada pelo pecado e a reconstrói, nos fazendo filhos de Deus. A isso, Salomão acrescenta em Provérbios 6:23, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Por isso o salmista diz no versículo 106, prometi sob juramento e o cumprirei, vou obedecer às tuas justas ordenanças. No versículo 107, ele novamente expressa que, apesar de tudo que tem sofrido nessa trajetória, o seu desejo continua o mesmo, que a sua vida seja preservada pela palavra de Deus. E isso inclui, com certeza, a sua identidade. E é isso que temos que buscar. Sermos não quem a gente ou a cultura do nosso mundo diz que somos ou temos que ser, mas sim quem Deus diz que temos que ser. Que a gente se lembre do que Paulo diz em Romanos 8:17-18. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. No versículo 108, o salmista clama a Deus, pedindo que Deus aceite o louvor de seus lábios e o ensine a sua palavra, não com uma intenção de barganha para com Deus, mas sim de relacionamento enquanto adorador para com o seu adorado. Entendendo que quanto mais aprendemos da palavra de Deus vivendo ela na prática, melhor e mais íntima é a nossa adoração e o nosso relacionamento com Deus. Como é dito em Hebreus 13:15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. E em Romanos 12:1-2, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente,
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 109, o salmista diz: a minha vida está sempre em perigo, que também pode ser traduzido no seu original como: a minha vida está de contínuo nas minhas mãos. Mostrando nessa relação de estar em minhas mãos como sendo o mesmo que estar em perigo, que o nosso eu é o nosso maior inimigo. Mas o salmista, diante disso, diz: mas não me esqueço da tua lei. E no versículo 110 ele diz: os ímpios prepararam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Ou seja, apesar das ameaças internas e externas, enquanto a nossa vida e identidade estiverem firmadas na palavra de Deus, tendo nela sua subsistência, nada poderá destruí-la. Romanos 8, 28 a 31 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por isso o salmista fecha esse 14º bloco dizendo: os teus testemunhos são a minha herança permanente, mostrando a sua compreensão de sua relação de filiação para com Deus, ou seja, de sua identidade enquanto filho de Deus. E ele conclui dizendo que os testemunhos de Deus são a alegria do seu coração, coração este que ele dispõe para cumprir os decretos de Deus até o fim. Esse é o estilo de vida que evidencia a identidade definida por Cristo. Toda e qualquer característica que não se enquadre nesse estilo de vida revela, na verdade, uma identidade fora de Cristo. Em Malaquias 3, do 13 ao 18, Deus diz algo muito importante. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prospera o que pratica o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. E a pergunta que fica é: como podemos saber se verdadeiramente estamos adorando a Deus? Assista o próximo episódio, que a gente descobre junto. Nós somos o Vida Pura e não desistimos da santidade.